Nas últimas semanas, enquanto você dormia tranquilo em sua casa, Donald Trump executou a maior operação militar contra o Brasil desde a Segunda Guerra Mundial. 4.000 soldados americanos, submarino nuclear, porta-aviões, tudo posicionado a poucos quilômetros das nossas fronteiras. USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale, USS San Antonio e uma base militar construída a apenas 50 quilômetros da nossa fronteira. Uma base que pode nos atacar, sem pedir licença para ninguém. E sabe qual foi a desculpa? Combate ao narcotráfico. Mas qualquer pessoa com meio cérebro sabe que não se precisa de submarino nuclear para prender traficante. A verdade é muito mais assustadora. Trump quer que o Brasil classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E quando o Planalto recusou, Trump mostrou que pode usar drones armados em território brasileiro, sem nossa autorização. Mas isso é só o começo. Drones armados patrulhando nosso território, facções sendo reclassificadas como terroristas internacionais, e uma pressão econômica que pode quebrar o Brasil. Porque se o Planalto não ceder, Trump pode aplicar sanções que vão destruir 25% do nosso PIB. Mas se ele ceder, o Brasil deixa de ser um país soberano. Nos próximos minutos, você vai descobrir informações que podem mudar sua vida para sempre. Primeiro, como Trump montou o cerco militar perfeito, usando nossos próprios vizinhos contra nós. Segundo, porque o Planalto está negociando em segredo nossa rendição total. E terceiro, qual vai ser o impacto devastador na sua conta bancária, nos seus investimentos, no seu futuro? Esta é a informação que a grande mídia está escondendo de você. Esta é a verdade que eles não querem que você saiba. Porque quando você souber, você vai entender que nada mais será como antes. Pare tudo. E assista este episódio, pois você precisa saber. Este vídeo pode ser derrubado nas próximas horas. A pressão política é absurda. Por quê? Porque vamos revelar tudo. Então, faça isso agora. Se inscreva, dê like, compartilhe, salve o vídeo, baixe no seu celular se precisar, porque quando este vídeo sumir, você vai saber que acertamos exatamente no alvo. E eles não querem que você saiba a verdade sobre o futuro do Brasil. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. 2, 3, 1. Trump cerca o Brasil. A invasão militar silenciosa que ninguém não consegue parar. Esse é o episódio de hoje. Claudinho, se eu te dissesse que o Trump acabou de instalar uma base militar a poucos quilómetros da fronteira brasileira, acreditarias? Ouviste alguma coisa? Tiveste acesso a alguma informação? Bom, isso seria praticamente uma declaração de guerra. Espero que você tenha dados concretos sobre isso. Sim, temos dados, temos a confirmação pelos artigos e pela televisão, e é completamente sério, não é? Estamos a falar de, à volta do Brasil, neste momento do conflito da Venezuela, termos mais de 4.000 soldados americanos, submarinos nucleares, porta-aviões, cruzadores de mísseis, e aí vem o caso que a gente está a falar, uma base militar na tríplice fronteira que pode operar até drones armados contra alvos que sejam necessários eliminar no território brasileiro. Pessoal, se vocês pensam que a tensão entre Brasil e Estados Unidos era só por causa da Lei Magnitsky, prepare-se, Trump acabou de montar um cerco militar ao redor do Brasil, que pode mudar para sempre o equilíbrio do poder na América Latina. E o pior, o nosso executivo, ele descobriu o quê? Descobriu que não tem poder algum para impedir isso. Não vai ter esse poder, não vai conseguir fazê-lo. Para quem nos acompanha, eu sou Cláudio, e visto há algum tempo acompanhando as decisões geopolíticas que afetam os mercados e também as situações globais como um todo. E eu sou o Armando, não é? Também visto há algum tempo.
e acompanho a geopolítica e o que nós vamos revelar hoje pode ser o início da maior crise de soberania, essa sim, a maior crise de soberania que o Brasil já enfrentou. Ou seja, nos próximos minutos, vocês vão descobrir 3 coisas que podem mudar o destino do país. Começando, como Trump está montando um cerco militar ao Brasil, usando a desculpa do combate ao narcotráfico. Depois, por quê? o executivo, Dirigentes brasileiros foi forçado a uma escolha impossível entre soberania e segurança. E terceiro, com isso pode afetar diretamente a economia brasileira e seus investimentos. E se você quer entender por que estamos à beira dessa crise de soberania e que pode ser a maior de todas e até maior que qualquer recessão económica, fiquem connosco. Se inscrevam, por favor, para nos dar essa ajuda e para que nós possamos publicar mais conteúdo. E sim, claro, deixe o like, porque vamos falar de coisas que a mídia tradicional não tem coragem de abordar. E nós ainda da rede social temos um espaço para isso. Armando, vamos começar pelo básico. O que exatamente o Trump deployou ao redor do Brasil? O que ele fez foi a maior demonstração de força militar americana nesta região em décadas. Não é? Vamos dar aos nossos espectadores alguns números. Não é? Ele trouxe o Ludima, que são os porta-aviões, não é? O USS Ludima, o Fort Lauderdale, o San Antonio e um submarino nuclear, alguns destroyers e cruzador de mísseis. Não é? Isso é tudo o que ele deployou, ou seja, acionou. Espera aí, você está descrevendo uma força de invasão? Praticamente isso. Não é? Estamos falando de um contingente de 4.000 militares. Estamos falando de aeronaves de vigilância marítima, P-8, Poseidon, e tudo isso está posicionado no Mar do Caribe, aqui bem perto. Não é? Até por causa do estalar do conflito com a Venezuela. Mas tem um alcance puro e duro para toda a América do Sul. E essa justificativa oficial vem do quê? Combate ao narcotráfico. Mas toda e qualquer pessoa que analise essa parte da análise militar sabe que não precisa de submarino nuclear para prender traficante. É ou não é? Então, qual é o verdadeiro objetivo por trás dessa cortina? Além de cercar a Venezuela do Nicolás Maduro, não é? E pressionar o Brasil a se alinhar completamente aos interesses americanos. Como assim pressionar o Brasil? Trump, o que é que ele quer? Ele quer que o executivo brasileiro classifique certos grupos de narcotráfico brasileiros como terroristas, como organizações terroristas, igual ao que os americanos tinham feito anteriormente. Não é? Mas aí o governo brasileiro recusou. Claro que recusou. Ou seja, o governo afirmou até que essas organizações, essas facções violentas, elas não têm caráter ideológico e religioso que configure terrorismo. Não é? E qual foi a reação americana? Na primeira reação foi que Washington ela deixou claro que considera legítimo até usar drones armados contra essas mesmas facções em território estrangeiro. E isso inclui quem? Inclui as facções do território ou que operam no território brasileiro. Armando, você está me dizendo que os Estados Unidos pode atacar o território brasileiro sem uma autorização? Exatamente. Essa é a mensagem que o Trump enviou. Essa é a mensagem que o Trump está passando. E se o Brasil não colaborar para classificar essas facções como terroristas, o que é que eles vão fazer? Eles vão agir de forma unilateral. Tá, mas aí a nossa soberania nacional vai ser violada. E viola completamente, isso é óbvio. Mas o que é que o executivo, o nosso governo, pode fazer?
Achas que eles têm poder suficiente para declarar guerra aos Estados Unidos? Eu acho que não. E tem mais, né? Você mencionou uma base militar na Tríplice Fronteira. Sim, Então sim, vai pegar sim. Paraguai e Sim, Argentina. essa é uma jogada que até tem um cariz genial, ao mesmo tempo perigosa, do Trump. Porquê? Porque ele não construiu a base no Brasil. Ele preferiu o quê? Preferiu construí-la no Paraguai. Tecnicamente ele não invadiu o território Não, brasileiro, ele mas não está invadiu. ali. Não, ele não invadiu. Mas ele está a poucos quilómetros da nossa fronteira. E tem capacidade muito mais letal de monitorar e atacar qualquer ponto do Brasil. Está ali pertinho, não é? Então essa base na Tríplice Fronteira é muito mais sofisticada do que parece e muito mais do que as pessoas estão falando. Tá, explica os detalhes aí para o pessoal entender. Eles irão ter o quê? Um centro antiterrorista de alta tecnologia. O Trump vai investir cerca de meio bilhão de reais. 120 militares paraguaios treinados por quem? Por forças americanas. Por quem? Forças especiais. FBI. Imagina só. Ele vai pegar a Polícia Nacional Paraguaia treinar para os americanos para vigiar o Brasil? Exatamente. E mais, eles terão sistemas de monitoramento completamente diferentes dos que eles usam hoje, que serão mais avançados, terão drones armados e terão vigilância em tempo real. Mas aí, oficialmente, é para combater o quê? Nós sabemos que o Hezbollah e o crime organizado é transnacional. E analistas sabem também que é para pressionar o Brasil. Não é? Tá, mas peraí, cara. O Brasil sempre considerou a Tríplice Fronteira uma área sensível, isso é fato. Tá? Sempre, sempre. Não é? E agora o quê? Essa mesma área, essa Tríplice Fronteira, ela virou um ponto de espionagem americana. Legal, não é? Ou seja, a partir de agora, eles conseguem monitorar nossas comunicações, todas as movimentações militares, atividades económicas e afins. Não é? Mas é praticamente uma ocupação militar disfarçada. Perfeito, perfeito. E o Paraguai aceitou. Porquê? Porque o Paraguai recebe treinamento, o Paraguai recebe tecnologia, recebe dinheiro americano e vai ter sempre proteção contra pressões brasileiras. E vai evoluir bastante. E isso pode, de uma forma ou de outra, mudar o equilíbrio O poder geopolítico do poder vai na mudar. região. O poder geopolítico vai mudar. E completamente diferente do anterior. Ou seja, o Brasil sempre foi a potência regional hegemónica, não é? Controlava tudo. Agora tem uma superpotência mundial com uma base militar na nossa fronteira. Não é? E a nossa inteligência militar está conseguindo reagir sobre isso? Nossas forças armadas, que me desculpem, mas elas devem estar em pânico. Porque imagina o que é saber que qualquer movimento brasileiro na região vai ser completamente monitorado, detalhado em tempo real, pelos americanos e eles ficarem sem qualquer movimento de surpresa. Imagina só. A nossa defesa vai para as cucuias. Exato. Ou seja, vai comprometer toda a nossa soberania, não é? E a autonomia militar. Porquê? Porque estamos vigiados. Imagina só tentar fazer uma operação militar sabendo que o inimigo está te vigiando 24 horas por dia. Não é? E tem precedente histórico para isso, né? Lembra um pouco da Guantánamo em Cuba, não é? Ou seja, a base americana em território aliado para quê? Para pressionar o inimigo que estava exatamente ao lado, não é? Então a fazer exatamente igual. Cara, e por que o título do nosso episódio fala que o nosso governo está em desespero? Porquê? Porque ele descobriu que não tem sequer capacidade, não tem poder real para enfrentar esta superpotência. E ainda para mais está sendo vigiado. Imagina como é que ele vai... Mas explica melhor isso. O nosso governo, o nosso executivo, ele tentou, ao longo destes tempos, manter uma independência diplomática. Ele manteve relações com o Maduro em Caracas. Ele recusa classificar facções criminosas como terroristas. Criticou o Trump. Criticou ações americanas. Imagina qual é que é a resposta. Que é possível. O homem é doido, né? O Trump respondeu com força militar. Né? Exato. O quê? O Trump, basicamente, o que é que ele pensou e fez, não é? E disse, ele diz, se você não colabora voluntariamente, então vamos fazer de forma militar.
não é? Quais são as opções do nosso governo agora? Eu vejo, pelo que a gente consultou, eu vejo 3 opções, não é? Todas ruins para nós. Não é? A primeira era ceder completamente aos americanos e perder completamente a credibilidade interna. Isso seria catastrófico. Não é? E uma segunda opção? Era tentar resistir e enfrentar essa pressão militar à volta do nosso país e de forma crescente, como risco de incidentes armados na fronteira, não é? Também podia acontecer, não é? E sobra na terceira? A terceira é buscar a proteção chinesa ou russa, o que transformaria o quê? Transformaria o Brasil em campo de batalha de uma nova Guerra Fria. Era ou não era? Não Isso temos tem hipótese. sinal de que o nosso governo está considerando ceder? Nos bastidores, diria que diplomatas brasileiros já estão sondando Washington sobre possíveis acordos. Não sei se vão dar certo. Qual seria esse tipo de acordo? Seria, ok, diríamos o quê? Que o Brasil classifica essas facções criminosas como terroristas em troca da presença militar americana, por exemplo. Mas isso seria uma capitulação completa? Nós estamos entregando tudo. Seria. E também mostraria para o mundo o quê? Mostraria para o mundo que o Brasil não consegue defender sua soberania contra a pressão americana. Ou seja, que seríamos nulos, não é? Seríamos nulos. Cara, mas internamente, como isso pode afetar o governo brasileiro? Seria completamente um desastre político. Imagina o que era um espectro político que apoia o executivo, neste caso a base do governo. Imagina se eles acontecesse isso, eles viriam isso como uma traição aos seus próprios princípios anti-imperialistas, não é? Tá, e se ele não ceder? Aí o Trump, tu sabes que ele pode escalar mais e mais e mais, talvez até instalando bases em outros países aqui perto. E aí seria o cerco completo do Brasil. Imagina essa situação. Era ou não era? Tá, vamos lá, vamos assustar o nosso povo mais um pouquinho. O que realmente interessa para eles? Como isso afeta a economia brasileira? Ou seja, teríamos alguns impactos, não é? O primeiro impacto seria o quê? Começarmos a ter uma incerteza geopolítica e que iria fazer o quê? Afastar completamente os investimentos do Brasil. Imagina só. Mas a gente já está vendo isso. Sim, Nós já já estamos. até conversamos sobre isso Sim. em algum episódio. Ou seja, nosso. o dólar não para de subir, está estabilizado neste momento, mas corre o risco de subir. Capital estrangeiro, sendo capital ou classificando como risco o país Brasil. Investidores que não gostam de países cercados militarmente, eles fogem. É ou não é? E o nosso setor de defesa brasileiro fica inapto. Pode até se beneficiar num curto prazo, não é? Porque se o governo tiver que aumentar os gastos militares para tentar equilibrar mais ou menos a balança de poder, poderia até ser um curto prazo benéfico. Mas e depois? Não é? Tá, mas isso significa que ele vai ter que tirar dinheiro de outras áreas, educação, saúde e outras coisas. Ou seja, teríamos, e estamos tendo isso, estamos tendo menos investimento em educação, estamos tendo menos investimento em saúde e infraestrutura. É o chamado famoso trade-off, que estás a trocar praticamente armas por manteiga, não é? Então não é benéfico para ninguém. Tá, e aí o agronegócio, que é a nossa grande fonte de divisa, está fazendo lavagem de dinheiro lá para fora. Aí é um dos maiores riscos. Não é? É um dos maiores riscos, porquê? Porque se a tensão chegar a uma escala elevada, os Estados Unidos podem impor até sanções económicas a essas commodities. Não é? Então, mas essas sanções vão vir em cima disso. Sim, restrições a produtos brasileiros, dificuldades de acesso ao sistema financeiro internacional, teríamos pressão sobre empresas americanas para não comprarem ou não fazerem negócio no Brasil. Tudo isso podia acontecer, não é? Mas isso seria um tsunami devastador para a nossa economia. Sim. Seria uma catástrofe completa. Imagina só o agronegócio, que é responsável por cerca de 1/4 do nosso PIB, 25%, e grande parte das nossas exportações. Imagina o que era tu atacares diretamente o nosso agro, não é? E as empresas brasileiras que têm operações internacionais de trade? Todas estariam vulneráveis, não é? Poderiam ser forçados a escolher, como está agora o caso da soberania do judiciário, não é? Escolher entre o mercado americano e o governo brasileiro, não é? Quem é que achas que iam escolher, não é?
Então vai ficar que nem aquela situação, por exemplo, das empresas na Rússia, que depois da invasão da Ucrânia ficaram amarradas. É uma analogia perfeita, não é? E muitas empresas brasileiras têm muito mais a perder saindo do mercado americano do que contrariando Brasília e ficando no mercado somente brasileiro. Muito mais a perder. Mas qual seria o impacto do PIB brasileiro nessa, se escalar? Podemos chutar umas estimativas preliminares e poderíamos ter uma queda de até 5% do PIB se houvesse essas sanções económicas pesadas. O que seria de veras impactante. Cara, mas aí seria uma, vamos dizer assim, uma recessão artificial causada por uma pressão geopolítica. Exatamente. E o pior é que é o quê? É uma recessão que não depende da nossa política económica interna, ela pode ser resolvida. Vamos fazer uma revelação que pode chocar até os nossos espectadores. Supõe tu, ou vamos dizer que o Brasil já perdeu essa guerra geopolítica. No nosso entender, já perdeu. De que forma, assim, já perdeu? Sim, já perdeu porquê? Porque aceitou ficar dependente demais dos Estados Unidos economicamente, sem desenvolver poder militar equivalente, mantendo as nossas reservas nos Estados Unidos, a maior parte delas. Imagina, estamos completamente dependentes e à mercê do nosso vizinho, não é? Tá, explica melhor essa dependência aí. Temos, por exemplo, o caso do comércio exterior brasileiro. 70% passa pelo sistema financeiro americano. Tudo isso passa pelos Estados Unidos. Usamos tecnologia de quem? Dos Estados Unidos. Dependemos dos mercados americanos para fazer negócio. Temos as nossas reservas nos Estados Unidos. E militarmente, também. Militarmente também não estamos ferrados, então? Porquê? Porque as nossas Forças Armadas, elas têm formações com eles. Elas são voltadas para a defesa territorial, não para a projeção de poder, não é? Então não temos qualquer capacidade de enfrentar uma superpotência. Não fomos treinados para isso. Então o nosso governo não tem escolha mesmo? Não tem. Eles até podem causar um efeito retardador. Eles podem tentar negociar, o que eu duvido, não é? Até pelo plano que eles têm com os chineses, não é? Pelo BRICS, não é? Mas no final vai ter que ceder, não é? Então isso significa que o Brasil perdeu a sua soberania, ou para um ou para outro, de fato, nós vamos dançar. Exatamente. Significa que descobrimos os limites reais da nossa soberania. Somos soberanos até ao ponto em que não contrariamos interesses dos americanos e que são vitais para a nossa soberania. E os outros países que estão em volta nesse mesmo processo? Tens o caso da Argentina, por exemplo, que ela ainda está um pouco quebrada, não é? E que ainda depende muito do FMI. Temos o Chile, que sempre tentou alinhar com os Estados Unidos, e agora tens o Paraguai. O Paraguai que acabou de aceitar uma base americana e que vai melhorar muito em termos futuros, não é? E nós estamos isolados nessa história. Exatamente. A China, que poderia nos ajudar, não vai. Não vai ajudar. A China só está interessada no nosso colapso, para comprar a preço de banana. A China está longe demais e focada também na sua área, Taiwan, por exemplo. Não vai entrar em guerra com os Estados Unidos por causa do Brasil. Eles só interessam comprar ativos do Brasil quando tiver a preço de uva mijona, não é? Tá, vamos lá. Qual é a saída menos traumática para nós? Eu acho que o Executivo devia aceitar completamente o status de potência regional subordinado aos interesses globais, sejam eles americanos ou chineses, mas de uma forma que pudesse fazer acordos, não é? Como fez o Reino Unido após a Segunda Guerra. É ou não é? Tá, mas aí, velho, isso aí é uma capitulação completa da nossa política externa e nós vamos ficar independentes. É a realidade atual da geopolítica mundial. Ou a gente aceita isso de uma forma negociada, ou então será imposto pela força, como é o caso. E para os nossos investidores, qual é a implicação disso? O Brasil vai se tornar ainda mais previsível para os investidores americanos, mas muito menos atrativo para chineses e russos. Enquanto tiver este preço, quando for mais baratinho, talvez eles tenham mais interesse, não é? Pessoal, chegamos ao final desse episódio exclusivo sobre o cerco militar americano ao Brasil.
Não dá nem para falar mais nada. Não dá, é muito pouca coisa. Vamos só apenas fazer um resumo, não é? O resumo dos pontos principais. Ou seja, o Trump, ele acionou a maior força militar americana na região em décadas, não é? Temos milhares de soldados e armamento nuclear e armamento pesado no Mar do Caribe. Instalou a base militar na nossa fronteira, dentro da nossa cozinha, que pode monitorar e atacar território brasileiro 24 horas por dia. Em terceiro lugar, o que é que tivemos? Tivemos um executivo, ou seja, o governo, que foi forçado, ou está sendo forçado a escolher entre ou capitular aos interesses americanos ou tentar enfrentar uma pseudo-opressão militar e económica crescente. Não é? E aí nós estamos no quarta parte do processo, que o Brasil descobriu que sua soberania tem limites muito claros quando contraria uma superpotência. Ou seja, para os investidores, a nossa recomendação é preparem-se para um maior alinhamento do Brasil com talvez políticas americanas forçadas, não é? O que pode afetar setores como a tecnologia, a energia ou a defesa. Não é? Vamos ver o que é que vai acontecer, não é? E fiquem atentos aos próximos capítulos, porque se o nosso governo ceder completamente, teremos um Brasil mais previsível, mas menos independente. Se resistir, teremos estabilidade política e econômica. E aí? Pessoal, se vocês gostaram deste episódio, por favor, inscrevam-se, compartilhem, cliquem no sininho e partilhem os vossos feedbacks nos comentários. Esta informação precisa chegar ao maior número de brasileiros possíveis, até para uma causa de informação nacional. No próximo episódio, vamos revelar algo mais chocante. E aí, mais coisas explosivas vem por aí. A China está reagindo ao cerco americano. E porque Taiwan pode ser o próximo foco da atenção mundial. Olha aí. Vai ser imperdível. Pode ser que seja esse episódio, pode ser que seja outro. A gente vai tentando ir cozinhando, né? E temos que entender que vivemos num momento histórico onde a geografia voltou a ser destino, não é? E quem não entende o jogo acaba sendo a peça de outros jogadores. Mais uma vez, obrigado a todo o povo que nos assiste em Angola, em Moçambique, Portugal, Estados Unidos e Luxemburgo e o nosso Brasilzão. Ok? Até à próxima. E senta o dedo no like!